Ok, vamos para a palavra. Nós estávamos agora a cantar sobre a bondade de Deus. Estava a pensar na bondade de Deus na nossa vida. Há uma música que está... Olá, sejam bem-vindos. Há uma música que tem estado nas redes sociais ultimamente. Cada vez que eu vou ao Facebook ou ao Instagram, há alguém que coloca esta música sobre as bênçãos, não é? Eu estava a tentar lembrar do nome, não é? Mas 1, 2, 3 e muitas bênçãos elas são. O Rigo colocou isso esta semana, foi um dos que eu vi colocar, não é? Mas a verdade não é que nós somos um povo abençoado. Não é? E se olharmos para trás e pensarmos na nossa vida, há vários momentos onde vemos a bênção de Deus. Não é? Estava recentemente na Índia, estava a falar dos meus trigêmeos e a bênção que os trigêmeos foram para mim. Não é? Quando ouço canções como desta semana, faz-me logo imediatamente pensar na bondade de Deus, nas dádivas que Deus nos dá. Não é? Constantemente, a sua bondade para connosco. Hoje eu quero falar também de uma dádiva que Deus nos deu e que nos dá e que é a maior delas todas. E vamos focar num versículo que vai estar aqui durante o resto desta pregação, mas diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho. O Leeds começou esta série de história, de pregações à volta do Natal, a dizer para nós não perdermos o espanto daquilo que Deus fez. Não é? Veio com um aviso, é tão fácil entrarmos nesta época natalícia, já conhecemos a história, não é? Já lemos e relemos, já ouvimos pregação atrás de pregação. É fácil de perdermos o espanto daquilo que é esta história, daquilo que aconteceu há 2000 anos atrás. E eu quero desafiar-nos hoje a também olhar para estes versículos e não deixar que o espanto desapareça. É inacreditável o que estes versículos transmitem. A verdade que está por trás, a verdade carregada por trás destes versículos. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Estes versículos retratam a imagem de alguém a dar algo a alguém. Não é? E eu não sei como é que vocês são em relação a prendas no Natal. Há muitas prendas em jogo, não é? E é fascinante, mas ao pensarmos nas prendas que nos são dadas, elas têm diferente valor consoante quem dá e o esforço por trás disso. E hoje eu quero trazer 5 ou 6 coisas à volta da importância e do impacto desta dádiva que Deus nos dá. A primeira é esta: quando nós recebemos uma prenda, o valor, ou o impacto, ou a importância dessa prenda depende de quem a dá. Não é? É diferente ser um amigo do trabalho ou ser a nossa esposa a dar a prenda. Não é? O impacto, a importância é muito, muito diferente. Não é? Ou então de um filho nosso, não é? Ou de um amigo. Não é? A prenda em si pode até ser menos valiosa, mas quando é feita por um filho, não é? A importância é maior. Não é? Mexe connosco, mexe com o nosso coração. Quem dá a dádiva, quem dá a prenda é extremamente importante. Neste versículo diz que Deus deu o seu Filho. A pessoa que está por detrás deste evento que nós celebramos é o Criador de todas as coisas. Aquele que reina sobre todas as coisas. Aquele que sempre existiu.
aquele que nos criou e que nos ama, aquele que é a definição, a sua definição é amor. Aquele onde alegria, paz, bondade flui. É a definição de bondade, ou de ser bom. Ele é incomparável. E então, quando nós lemos só este primeiro versículo, devemos ser espantados com o facto de Deus nos conhecer, saber quem nós somos e de se importar de tal forma connosco que nos dá algo. Nós vamos ver a seguir o que é, mas nos dá. Quando nós ouvimos esta história, quando nós falamos sobre Jesus e falamos sobre salvação, é bom perceber que Deus está por detrás desta dádiva. É Deus quem a dá a cada um de nós. Diz que Deus tanto amou o mundo que deu o seu único filho. Então tu podes estar aqui, podes já conhecer Jesus ou não. Deus tanto amou o mundo que deu, está a tornar disponível, está a querer dar-te esta dádiva incrível. Segunda coisa que vês quando olhamos para uma prenda é a generosidade. Quanto é que foi investido nesta prenda? E não se diz só à volta do dinheiro. Quanto tempo passamos à volta a pensar? Quanto esforço tivemos para conseguir orquestrar? Não é? E então, quando nós recebemos, não é? Recebemos uma prenda, a gente percebe o esforço, percebe o valor da prenda. E isso mexe connosco. Deus investiu tudo. Deus colocou as cartas todas na mesa. Esta prenda, esta dádiva que Ele nos dá, Ele não olha a meios. Diz que Deus deu o seu único filho. Deu o seu único filho. Pergunta para nós hoje é esta: isso ainda te espanta? Ainda te surpreende? Ainda te deslumbra? Pensar que Deus deu o seu filho por ti, por mim, por nós? Se espanta-nos ou já é uma realidade que a gente nem pensa muito? Porque é espantoso, é incrível que o seu filho amado, não é? Vemos na Bíblia, vez após vez, não é? Vemos quando Jesus é batizado, Deus a dizer: este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Vemos que Jesus sempre existiu em comunhão com o seu Pai, sempre se relacionou em amor com o seu Pai, sempre teve perfeita e completa comunhão, sempre foi um, nunca esteve separado. Uma ligação perfeita. E Deus decide dar aquilo que nunca esteve separado. O seu Filho amado, de quem Ele se agrada. Ele decide dar. Por nós. Por mim, por ti. É esta a importância deste evento inacreditável que aconteceu há 2000 anos atrás. Deus a colocar as cartas todas na mesa, a ir com tudo o que tem. A palavra diz que Deus tanto amou o mundo que deu o que mais valioso tinha. Não olhou a limites, não olhou a meios. Sabia que a única forma de resgatar-nos era dar o seu filho. O Rio esteve a falar isso a semana passada, sobre como era necessário o Filho de Deus vir, tornar-se 100% humano. Não é? O Filho do homem era necessário, tinha que acontecer,
não é? E Deus o fez. Outro fator é quem toma a iniciativa. É muito melhor receber uma prenda que é de iniciativa própria do que uma prenda que foi forçada a ser dada, não é? Porque sentes na obrigação de dar. Tu sentes que aquilo é quase, não é, chorado, não é? Estão a dar e realmente não querem dar, não é? É importante saber que há iniciativa, há um desejo de querer dar. Olha, Deus, 1 João 4,10 diz isto: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho unigênito. A iniciativa por trás deste evento, a iniciativa por trás desta dádiva é dele. Ninguém o obrigou, ninguém o forçou, ninguém o encostou à parede. Ele quis fazer. Antes de eu e tu podermos fazer qualquer coisa, Ele quis fazer. Ele deu o seu único filho. Ele toma iniciativa. É Ele quem começa. Dar uma prenda com valor precisa de ação. Requer ação. Deus deu o seu filho. Houve ação da parte dele, houve iniciativa da parte dele, houve um desejo da parte dele de trazer salvação para este mundo. Como o Lides falou a semana passada, promessas, há 2 semanas atrás, promessa atrás de promessa atrás de promessa sobre a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Não é? E depois, a semana passada, o Rio a falar da vinda de Jesus, aquele que estava no princípio, aquele que tornou-se 100% humano. Ele veio. Houve ação por detrás. E uma outra faceta é o custo desta prenda. E neste caso, o custo foi todo. Custou a morte do Filho de Deus. Isso foi o que custou a Deus. Não só o enviar, mas custou a morte do seu Filho amado. Jesus a vir, tornar 100% humano, morrendo uma morte real, dolorosa, terrível. O único momento em toda a eternidade onde ouves o Filho de Deus exclamar: meu Deus, por que me abandonaste? Custou tudo. Custou-lhe tudo. Sabem, eu estou a trazer esta mensagem porque Natal só faz sentido se tivermos a olhar para a cruz. Tudo faz parte deste plano maravilhoso da salvação de Deus para nós. Ele enviou o seu Filho para viver uma vida perfeita, a qual nós agora podemos aprender e seguir, mas veio para poder ir até aquela cruz e morrer naquela cruz de uma forma terrível, levando o nosso pecado sobre ele, vendo o seu sangue a ser derramado, o seu corpo a ser quebrado ali. Separação, meu Deus, por que me abandonaste? Custou-lhe tudo. Esta dádiva que Deus nos dá, custou-lhe tudo. Espero que isto nos espante e nos deslumbre ao celebrarmos o Natal ao longo deste ano. Pensemos naquilo que Deus investiu em cada um de nós. E a última fator que eu penso que quando é uma boa prenda é quão fácil é nós responder a esse amor, ou quão fácil é responder a essa prenda que nos é dada. Olha, aqui a única coisa que Deus nos diz, ou que nos pede em retorno, é para acreditar nele. Mais nada é necessário.
Efésios fala que é pela graça que nós somos salvos. Não tem a ver com o que nós fazemos, mas há uma coisa que nós precisamos fazer. É crer nele. Acreditar na cruz. Acreditar em Jesus Cristo. Versículo 16 diz: para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 1,12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esta é a prenda maravilhosa que Deus nos dá. A possibilidade de podermos se tornar filhos de Deus. E Ele investiu tudo, custou-lhe tudo, requereu ação, empenhou-se ao máximo para que eu e tu pudéssemos ter vida eterna com Ele. Mas vemos neste versículo aqui que há uma reação da nossa parte. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E é importante isto, porque às vezes ouvimos pessoas a falar de um Deus condenador. Não, Deus não quer condenar. Deus quer salvar. E enviou o seu Filho para nos salvar. Ele enviou o seu Filho para não termos que sofrer de condenação, para sermos libertos de condenação. Mas quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Há uma opção que tem que ser tomada. Há um aceitar da prenda ou um rejeitar. Há um decidir se vou com a minha vida acreditar neste Deus Todo-Poderoso que enviou o seu Filho para nascer como um bebé, para crescer 100% humano, que depois foi a uma cruz, para morrer e ser o sacrifício perfeito, levar sobre ele os nossos pecados, para depois ressuscitar e com ele nós ressuscitar também. É preciso crer. É preciso acreditar. É preciso aceitar esta dádiva incrível. Sabem, estes versículos vêm inseridos numa história onde Jesus está a falar com um homem chamado Nicodemos. E é uma conversa muito interessante, não temos tempo para ver toda ela. Mas Jesus diz, a certa altura, diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Há uma decisão, há um passo que precisamos de tomar. Nicodemos, ele está confuso, está surpreendido, não compreende, mas ele precisa de perceber que fé que salva tem a ver com um novo nascimento. Não há nenhuma outra fé que o salva de condenação. Ele precisa de nascer de novo no Espírito. Ele precisa de haver um novo nascimento espiritual. Ele precisa de ter fé em Cristo Jesus. Jesus continua afirmando, dizendo assim: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E depois, uns versículos mais à frente, ele diz o seguinte: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Agora, isto é uma das várias referências que João traz quando João está a apontar para a cruz. Era necessário a cruz. Era necessário Jesus ir para aquela cruz. Nós precisamos de poder olhar para aquela cruz e ver o que Jesus fez naquela cruz. E depois olhar e ver a ressurreição. E ver a vida que nós temos agora em Cristo Jesus.
Natal só faz sentido quando olhamos para a cruz e percebemos o que tudo isto aconteceu, o porquê de Jesus vir nascer como um bebé, o porquê de ter sido 100% humano, o porquê de cumprir todas as palavras, as profecias que foram declaradas pelo Velho Testamento. Tudo isso veio porque Deus tanto amou o mundo, que queria que nós pudéssemos fazer parte da sua família. E para isso ele teve que dar tudo. Teve que enviar o seu filho. Quando nós celebramos o Natal, nestas próximas 2 semanas, celebra o Natal celebrando a vida eterna que tu tens em Cristo Jesus, se tu já crês nele. Louva a Deus por Jesus. Louva-o pela vida que tu tens. Isto não é apenas uma história bonita que aconteceu há 2000 anos, onde olhamos para um Jesus bebé e passamos muito tempo a meditar nisso. Não, isto tem a ver com o plano maravilhoso de salvação de Deus para todos nós. Isto tem a ver com a cruz. Isto tem a ver com o sangue derramado que limpou e nos purificou de todos os nossos pecados. Isto tem a ver com reconciliação com Deus. Isto tem a ver com uma vida eterna com Ele. Efésios 2, 4 a 7 diz o seguinte: Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Por que é que celebramos o Natal? Olha, eu celebro o Natal porque neste momento, por causa de Cristo Jesus, eu ressuscitei com Ele. E estou assentado nos lugares celestiais com Ele. Sou recipiente da graça de Deus, da incomparável graça de Deus. Sou um filho de Deus, amado por Ele, livre de todo o pecado que me prendia, sem condenação, completamente aceite, adotado na sua família. É por isso que eu celebro o Natal. Porque o meu Salvador deixou tudo, custou-lhe tudo, mas veio e rendeu a sua vida, indo até aquela cruz. Celebro o Natal porque o meu Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que reina sobre todas as coisas, me amou de tal forma que enviou o seu Filho para vir aqui, sabendo que ele ia lhe custar a morte. E mesmo assim ele enviou. Este é um Deus tremendo. Este é o meu Deus. É o meu Salvador. E então eu celebro o Natal com toda a alegria. Porque estou a celebrar as boas novas do Evangelho. São boas novas de grande alegria. Quando aqueles anjos exclamam isso, lembra-te destas verdades todas. Não só estão a celebrar a vinda do Salvador ao mundo, estão a celebrar o que eles sabem que vai acontecer. Isto é a vitória das vitórias. Isto é o Filho de Deus a vir ao mundo para resgatar o mundo. E todo aquele que crê nele tem vida eterna. Então como é que eu e tu podemos responder a isto? E vamos daqui a pouco também celebrar a Santa Ceia. Mas eu quero como acertar no prego em cheio. Porque eu creio que nós precisamos de responder, não só hoje, mas nestas próximas semanas, porque somos inundados com tanta outra coisa à volta do Natal. Mas esta é a razão por qual nós celebramos o Natal. Então, a primeira pergunta é esta. Já aceitaste a prenda? Uma prenda só tem valor se tu a aceitas, se tu a abres, se tu usufruis. Senão não tem valor.
já aceitaste a dádiva de Deus para ti. Como é que tu aceitas? Precisas crer no Filho de Deus. Precisas crer em Jesus Cristo. Precisas de acreditar que Ele morreu pelos teus pecados. Precisas de aceitá-lo como teu Senhor e Salvador. Precisas de vir a Ele, de braços abertos, a receber esta graça incrível, esta misericórdia incrível. E podes estar a ouvir esta mensagem pela primeira vez e eu quero te desafiar, se é, responde. Esta é uma mensagem para ti. Deus tanto amou o mundo, Ele ama-te a ti, e isto é para ti. Podes já ter ouvido esta mensagem, mas nunca ter tomado um passo. Isto é para ti hoje. Não saias deste lugar sem teres a certeza de vida eterna com Cristo. Não saias deste lugar sem aceitar esta dádiva incrível. Não desperdices a tua vida. Aceita isto que Deus está a dar. Mas também podes estar aqui e já teres aceite, mas não estás espantado. Não estás deslumbrado. Tens encostado esta dádiva na prateleira da tua vida. Tens focado noutras coisas. Eu quero te desafiar hoje. Vai buscar. Traz para bem centro da tua vida. Faz disto a razão de tu viveres. É a melhor dádiva que tu alguma vez vais receber. Não há nada neste mundo que se compare a isso. Isso é a primeira forma que podes responder. Se entras numa destas categorias, responde, vem a Ele, aceita esta dádiva. A segunda forma é esta. 1 João 4,10 diz o seguinte: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Um dos grandes benefícios de recebermos esta dádiva é que o amor de Deus transborda para nós e serve para transbordar para outros. E somos chamados a ser generosos, extravagantes neste amor, neste cuidado, nestes relacionamentos, na forma como nos damos uns aos outros. Somos chamados para ser generosos, como Deus foi generoso e é generoso connosco. Somos chamados para ser extravagantes com aquilo que temos, com o nosso tempo, com as nossas finanças, com o nosso esforço. Somos chamados para ser extravagantes na forma como amamos uns aos outros, na forma como amamos as pessoas lá fora. Somos chamados para tomar iniciativa. Não ficarmos encostados, não ficarmos parados à espera para ver se precisamos. Não, nós somos chamados para sermos como Deus, sermos como Cristo, sermos chamados para termos iniciativa, irmos por estas ruas fora, irmos para os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos familiares, irmos aqui para a igreja e termos iniciativa de amar uns aos outros, de fazer a nossa parte, de estarmos aqui uns para os outros. Sim, amigos, eu acho que é uma das maiores batalhas para nós. É tão fácil ficarmos confortáveis na nossa vida, na nossa cadeira, no nosso espaço. Mas o que nós vemos de Deus foi que Ele tomou toda a iniciativa, mesmo antes daquela pessoa o amar. Ele tomou a iniciativa. Olha, eu e tu somos chamados a amar pessoas, mesmo que elas não nos amem a nós. Somos chamados a tomar a iniciativa. Somos chamados a mostrar este amor extravagante, a irmos mais além. Quem são as pessoas que Deus está a desafiar a amar, mesmo que não estejas a receber esse amor? Mesmo que não seja recíproco. Quem é que Deus está a chamar a amar? Porque toma a iniciativa. Somos chamados para ser generosos, para termos iniciativa, somos chamados para a ação. E deixem-me que vos diga, isto pode-vos custar tudo. Pelo menos em termos de espírito e coração vai-te custar tudo. É um render a Deus por completo. Só assim é que vamos conseguir amar uns aos outros desta forma. Só assim é que vamos poder ter iniciativa. E vai custar muito provavelmente ao nosso bolso. Vai custar ao nosso tempo.
Amar extravagante, da forma como Deus amou, vai custar-nos. E deixem-nos desafiar nisto. Está a custar-te amar pessoas neste momento? Porque se não está, se calhar estamos demasiado confortáveis. Se calhar estamos a não ser tão extravagantes quanto isso. Se calhar não estamos a tomar tanta iniciativa quanto isso. Deixa-me que te desafie. Tem que nos estar a doer um pouco. Tem que estar a mexer com as nossas rotinas. Tem que estar a mexer com o nosso amor uns pelos outros. Somos chamados para amar desta forma como Deus nos ama. E a última, e vamos terminar com esta, vamos responder olhando para a cruz. Jesus, quando estava sentado com os seus discípulos, na última ceia, ele sabia aquilo que estava por vir. Ele sabia que a razão por qual ele tinha vindo estava agora a chegar. Os seus discípulos ainda não estavam a compreender, mas ele sabia que eles iriam compreender mais à frente. Ele estava a preparar o caminho. E depois vemos o apóstolo Paulo mais à frente na carta em Coríntios a falar sobre este momento. E ele diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pensem no amor extravagante só aqui. Judas ali no meio. Pedro, que vai negar a Cristo mais à frente. Discípulos que iam fugir e desertar. E Jesus está ali e está a partilhar este momento com eles. Sabendo o que ia acontecer, mas também sabendo a história final. Não é? E ele diz o seguinte, aqui o versículo diz o seguinte: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Isto é alguém que vai lhe custar tudo. E ele está a celebrar isto com os seus discípulos. Façam isto em memória de mim. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O seu sangue, a sua morte, faz com que eu e tu agora podemos entrar diretamente na presença de Deus. Só isso é que faz com que a gente possa entrar. Estávamos até hoje de manhã a falar sobre isto. É um lugar assustador quando estás afastado de Deus. Há um temor santo que vem quando estás afastado. É o sangue de Jesus. Apenas o sangue de Jesus que nos leva a entrar na presença de Deus. Jesus abriu-nos este caminho. E nós vamos celebrar o Natal celebrando a Santa Ceia. Vamos pegar no vinho que representa o sangue. Vamos pegar no pão que representa o corpo de Jesus e vamos louvá-lo por aquilo que Ele fez. Vamos louvá-lo pela sua cruz, vamos louvá-lo pela ressurreição, vamos louvá-lo por quem nós agora somos em Cristo Jesus. Mas apenas toma isto se tu já aceitaste a dádiva de Deus. Isto é para aqueles que creem em Cristo Jesus. Este é para aqueles que decidiram: não, Jesus é o meu Senhor e Salvador. A partir deste momento, Ele é o Senhor da minha vida, não eu. Se tu ainda não tens a certeza se tomaste essa decisão, toma a decisão e toma-a hoje.
Mas não tomes a Santa Ceia sem teres essa certeza. Isto é para aqueles que estão a celebrar e a louvar a Deus pela maior dádiva que alguma vez já receberam na sua vida. Para a vida eterna que agora têm em Cristo Jesus. E é um momento poderoso. É um momento incrivelmente poderoso. É um momento de temor também. Estamos na presença de um Deus Santo. Porque estamos em Cristo Jesus. Então vamos ficar de pé. Se gostavam de receber oração por alguma coisa, venham também. O Grupo Louvor vai nos guiar numa música.